E aí, tudo bem? Boa noite, bom dia e boa tarde para aqueles que vão ver depois essa live. Eu estou aqui muito satisfeito porque nós vamos falar hoje, nós vamos fazer um diálogo com o professor Sandro Amico. E eu vou aqui pedir para ele, né? Na verdade, vou convidar aqui ele para que a gente possa estar chamando o professor Sandro Amico. Vamos ver se eu consigo aqui. Peraí, eu tô chamando ele. Ó, ah, conseguimos trazer o cara! Pelo amor de Deus! Nossa Senhora! Obrigado por você ter aceito esse convite. Eu acho que é extremamente importante. A gente está discutindo aqui um pouco sobre o futuro dos compósitos e os polímeros, né? Tem um cara aqui extremamente importante. E bom, bora começar, não? Você está me ouvindo ou não? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo aí? Sim, 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 tá perfeito. Agora sim. Eu tô Bom, pelo celular aqui, que no notebook não tava não, mas o não teu tem convite. problema. Eu acho que eu também estou pelo celular e essa coisa de live, essa coisa da modernidade, cada hora a gente entende uma coisa, né? Bom, eu queria só apresentar você. Eu acho que hoje nós temos uma honra de estar falando com o professor titular da URGS, né? Que é uma das maiores autoridades em materiais compósitos e poliméricos, basicamente, né? Você tem graduação na UFRN, mestrado na Engenharia Química da Unicamp e doutorado na University of Surrey. Bom, tipo de pesquisa, né, em nanocompósito e compósitos e nanocompósitos, e é um dos caras mais importantes no mundo. Está citado na lista dos 2% como um influencer no mundo e na lista, no ranking da Stanford, né? Foi pesquisador gaúcho da URG, prêmio da ANP Inovação Tecnológica e, sem dúvida, é um divulgador top, em especial para Samp Educa, que eu acho que você tem feito um trabalho muito importante. Bom, hoje nós vamos falar sobre compósito, nós vamos falar do universo desse tema aí, e basicamente como que a gente vai entender esse negócio de compósito para as áreas de aeroespacial, automotiva e biomédica. Ô, Sandro, me diz uma coisa. Nós estamos falando dessa coisa de compósito, mas eu sei, todo mundo sabe, mas eu queria que você falasse o seguinte: o que são esses materiais compostos? De forma didática, hein? Tá? Não vem complicar minha vida, não. Falar uns nome difícil, porque nós estamos na internet, tá bom? Tá, entendi. Bom, primeiro agradecer o convite do professor Polímos, que é uma celebridade no Brasil em Polímos. A gente vê isso quando a gente vai nos congressos e fala com as pessoas e tal. Então é um prazer aí estar, né, junto com o professor Polímos nessa daí. Agradecer também quem está nos assistindo, né? Fiquem com a gente, vamos falar uma hora de compósitos ali, é um tema que eu sou fascinado, né? Eu sou suspeito para falar sobre compósitos porque eu sou apaixonado por materiais compostos. Mas, enfim, muito obrigado, então, a quem está nos assistindo, muito obrigado a você, Derval. Bom, vamos lá. Então, a primeira pergunta foi o que são materiais compósitos, né? O que eu posso dizer é o seguinte, tá? Até hoje não se chegou num acordo, numa definição curta e rápida de materiais compósitos, tá? Tem algumas que são mais conhecidas, outras menos polêmicas, mais polêmicas. Mas tem uma que eu me norteio, sabe? Que é a definição que está lá na STM-D 3878, que é uma norma americana que é tipo um glossário de compósitos. E uma das palavras que está nesse glossário é o próprio compósito. Então, lá fala que é uma substância que é composta por dois ou mais materiais insolúveis entre si. Isso é importante, tá? Eu misturo duas coisas que não se solubilizam, são combinados para formar um material de engenharia, um material útil que tem um conjunto de propriedades mais adequada para determinadas aplicações que os materiais isoladamente. Isso daí seria Ou uma seja, definição. eu estou falando assim, esse não conversa com esse e eu misturo. Sim, opa, tá me ouvindo, né? Sim. Cortou um pouquinho, mas tá.
Sim, veja bem, eles não se misturam, mas eles têm que conversar, sim. Eles têm que conversar entre si. É o que a gente chama Tá. de atuar conjugadamente, tá? Eles têm que, não é cada um por si, eles têm que trabalhar juntos dentro daquele bloco de material para conseguir aquele conjunto de propriedades, né? Mas eles não perdem essa identidade, isso é importante. Se de alguma maneira eles entrarem demais um no outro, que eu não consigo mais discernir o que é uma coisa, o que é outra, o que é uma fase, que são esses materiais que a gente chama de fases, aí já deixa de ser composta e vira outras coisas. Uma blenda, por exemplo. Sim. Uma blenda polimérica, por exemplo. Ou seja, Tá? mistura de dois polímeros. É isso quando você fala blenda, né? Exato, Tá, exato. Mas tá bom, que tá bom, não é tá o bom. caso de Não é o compostos. caso. Tá, tá bom. São outros materiais, outros Tá materiais. bom. Mas Agora, quando você explica isso, você fala da STM, você fala dessas misturas, né, que eles não são solúveis, plástico ou polímeros, né, com fibras naturais, é isso? Então, gera um compósito, é isso? também, mas não só Também. fibras naturais, também tem as fibras sintéticas, tem as partículas, tem materiais não, outros materiais metálicos, cerâmicos, outros polímeros, enfim, tem muita coisa pode ser misturada, né, e formar um compósito no final, tá? Mas Tá, a gente espera que a mistura seja útil. Isso é uma tá. coisa fundamental, tá? Não é a turma fala assim, uma mistureba de qualquer duas coisas que vira um compósito. Se você não consegue atingir um conjunto de propriedades, ou uma aplicação, ou um conceito, ou uma adequação para uma determinada aplicação, você não pode chamar aquilo de composto. Virou realmente uma mistura. Uma Um mistura. composto, como a gente fala, um composto. Tá. Agora, qual que é uma mágica? Qual que é o segredo dessa mistura? Porque quando a gente fala dessa mistura, a via de regra, a gente quer melhorar uma propriedade, principalmente mecânica, impacto e essas coisas, né? Então, você mistura duas coisas que tenham alguma interação, né? Então, um polímero com alguma coisa, um metal com alguma coisa, tal. Mas a gente fala dessas interações. Qual que é a mágica desse negócio, desse compósito? Tá, então vamos lá. Então, a gente tem as duas fases que a gente chama, são esses dois Ah, materiais diferentes. A gente tem uma fase que a gente chama de fase contínua, que é a matriz, né, que ela envolve essa outra fase que está dentro dela, que é a fase dispersa. Tá? Essa matriz ela tem um papel fundamental de receber um carregamento, ou algum tipo de esforço externo, ou, enfim, alguma coisa que chega nela primeiro e ela tem que distribuir e se livrar até, às vezes, dessa coisa que foi aplicada nela, passando para o material que está lá dentro dela. E essa passagem acontece por uma que a gente pode chamar que é um terceiro componente, entre aspas, aí do compósito, que é a interface, que é a zona de separação entre uma fase e outra. E essa interface é fundamental em termos de propriedades mecânicas e tudo. Então, basicamente, esses materiais então, vão atuar conjugadamente, né, em combinação, de modo a ter um conjunto de propriedades melhor para uma determinada situação. Por exemplo, o carregamento mecânico, você citou carregamento mecânico, e carregamento mecânico é uma das principais aplicações de materiais compostos historicamente, né? Historicamente, desde o começo. então, Desde o quando eu começo. misturo duas coisas, como a gente está na internet, a gente não precisa ser professor, tá bom? A gente tem que falar o seguinte, né? Não, quando eu misturo duas coisas, não te aguento, mas não te largo, é isso? Basicamente é isso. Basicamente é isso, né? Fica Não te grudado. aguento, mas não te largo. Misturou e é isso. Aí aumenta a propriedade, é isso? É isso, a ideia é essa. No final tem alguma propriedade interessante sendo adquirida. Por exemplo, um baixo peso, uma baixa massa densidade, como a gente fala, Ou e seja, propriedade mecânica, de eu fato. coloco alguma coisa que vai dentro de uma matriz para ficar mais leve ou mais resistente mecanicamente, é Ou isso? as duas coisas juntas, né? Ou as Ou as duas. duas coisas junto, que aí é É maravilha, né? melhor. É. Tá, mas Mas isso que ó, deixa. isso que É a gente importante. coloca muitas vezes é chamado de reforço, é isso? Às vezes? Isso aí, é isso aí. E- A melhor coisa, a melhor maneira de chamar isso daí é fase dispersa. Por não, quê? Porque mas nem isso sempre aí tá reforça. nos livros, professor Sam. Isso tá nos livros. Vamos com calma. Você é top. Você tá citado no ranking da Stanford. Eu queria aqui no The Books on the Table entender um pouquinho isso. Fala para Entendi. mim uma coisa. Quando eu penso nessa matriz e nesse reforço, quais são os principais reforços e como a gente pensa que essas matrizes vão conversar com esses reforços?
Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Principais reforços, os reforços, então, podem ser fibrosos, de fibra ou de partícula. Por exemplo, quando você Tá. coloca uma brita no cimento, em tese, isso é um compósito cimentício, e você colocou uma partícula e não uma fibra ali dentro, certo? Tá. Mas enfim, então, mas realmente o compósito que fez mais sucesso e faz mais sucesso disparado, assim, são os compósitos com fibras, compósitos fibrosos. E aí você falou das fibras, muito bem. Então, das fibras, as fibras elas começaram com a fibra de vidro lá nos anos 40, tá? Anos 40. Depois entraram as fibras de alto desempenho, que entraram e tomaram um certo gás ali nos compósitos ali, que foi a fibra de boro, que é modesta, e de fato que entrou mesmo com gosto mesmo foi a fibra de carbono. E fez um grande diferencial na indústria dos compósitos. Isso nós estamos já nos anos 60 já, tá? Anos 60. Bom, aí depois de um tempo apareceram as fibras de aramida, poliaramida, que é um polímero, daí é uma fibra polimérica, né, e não uma fibra cerâmica, daí, né, uma fibra polimérica, que também faz muito sucesso, tem até uma fibra famosa. Eu posso falar marcas aqui? Não sei. Pode, de boa. Tem a Nossa. fibra, a mais famosa das poliaramidas é a fibra de Kevlar, É, né? é, Muito conhecida. Isso foi anos 70 já, tá? uhum, E aí depois vieram a fibra de polietileno, também bastante famosa, é um polietileno chique, não é qualquer polietileno, não é aquele uhum. da O que é sacolinha. FIC mesmo, Sandro? É o que É mesmo? o polietileno de ultra alta peso molecular, que a gente Ultra chama. alto, é muito grande esse Muito grande. polietileno, né? Então ele Macro tem boa cadeia. resistência, né? É Sim. verdade. E polimérico também, né? Sim, Polimérico também. E mais recentemente entrou e já pegou um bom pedaço aí, nicho do mercado, é a fibra de basalto. tá. Que aí nós estamos falando final dos anos 80, já anos 90. E demorou um pouco para pegar, mas hoje em dia já cresceu bastante fibra de basalto também. Então a Tá. gente tem ali desde os anos 40 até uns 20, 30 anos atrás a última dessas fibras mais famosas. Mas eu preciso falar uma coisa aqui, ó. Professor Polímeros, sabe que dessas fibras todas que eu citei ali, só tem uma delas aqui no Brasil sendo fabricada, que é Ah, a fibra de vidro. A fibra de vidro, tá? I can't believe. Todas essas outras não existem fabricação nacional aqui no país. Agora eu queria que você Infelizmente. falasse Infelizmente. uma coisa. Por que que eu falei I can't believe? Você Por falou, quê? por quê? Porque a gente tem uma petroquímica super forte no Brasil e mesmo assim a gente não consegue ter nem as fibras poliméricas aqui sendo produzidas e comercializadas aqui no Brasil, né? E Infelizmente quando tem a que. gente pensa em fibra de vidro, infelizmente a gente tem sérios problemas, não só de meio ambiente, mas também das questões de saúde, né? Eventualmente, né? A maioria dessas aí, tirando as poliméricas, a maioria dessas aí, sim, se você esmerilhar ou fizer um furo, uma coisa, um corte que voa aquela poeirada toda e que não é tratada, se a pessoa não tiver protegido, tratada, a maioria dessas daí vão fazer mal. Basicamente é isso. Então precisa de um ambiente seguro para o trabalhador, que infelizmente a gente não encontra muitas vezes aqui no Brasil, não é verdade? É, e Mas a já gente melhorou bastante, eu posso te já dizer que melhorou, já já melhorou, é melhorou bastante. verdade. Eu não vou nem falar quando, mas há muitos anos atrás eu trabalhei em desenvolvimento de orelhão. Não sei nem. Há muita gente não sabe o que é isso, que era poliéster com fibra de vidro, né? Sim, Então sim. tinha aquela lâmina de fibra de vidro Sim, a e o cara manta, lambuzava e era aquilo extremamente insalubre. E é inteiro, lógico né? que eu não vou descer o pau aqui nesse processo, porque nós estamos na internet, né? Mas eu Pois é. queria só falar uma coisa para você. Quais são as vantagens disso? Porque você falou uma coisa de que da relação de propriedade, leveza, concorda? Tem muita Sim. coisa. E claro que eu, vou ser sincero para você, eu ainda tenho uma raquete de tênis que o Guga O Google. lançou quando ele era top. Paguei os olhos da cara, mas era um mega compósito naquela época, não era? Sim, existem raquetes de tênis assim, super caras e boas, de elevada performance em compósito, com certeza, com certeza. Ah, Leve, isso, resistente. E exato, também ele consegue exato. trabalhar muito essa coisa da Transferir velocidade. energia, bem, acumular e transferir Transferir bastante a energia para energia. poder. Agora, Exatamente. você imagina eu que tenho 1,85, né?
quando jogo com um cara com um pouco mais alto que eu, né? Eu não sei porque você tá rindo, mas qual que é a minha estratégia? Que eu dou spin pro cara cair a bola e jogar lá no alto, né? O Sim, professor Edivane, que é um jogador de tênis, a gente conhece, o sim. cara, como ganhar de um cara alto? Não Ah, vou bater, não vou bater forte, eu vou bater isso, e essa resistência é muito importante do compósito, né? sim, sim. Os compósitos são. Então, esses esportes de alto desempenho tem muito compósito envolvido, tá? Foi um dos grandes forças motrizes do desenvolvimento de compósito, foi o automotivo, né? Primeiro o aeroespacial, lá nos anos 60, depois o automotivo e junto o esporte de alto desempenho, tá? Junto, claro, e tudo aí, tudo entremeado por aplicações militares e de defesa também que Então, percorreram nós todo. estamos falando também na área de esporte, surf, bicicleta, tênis, raquete de tênis, nós estamos falando, Paddle, tudo isso é caiaque, alto nível. E nós estamos tudo. falando de produtos de high technology, caro, é isso? Isso, é isso. E, especialmente no começo, o caro veio junto com alta performance. E não teve como dissociar, tá? Porque a maioria dessas coisas são feitas ainda, ou eram feitas, especialmente com fibra de carbono, que sempre foi caro. Hoje em dia está muito menos caro que antigamente, muito menos, Sim, sim. porque a escala aumentou muito, a escala de uso da fibra de carbono, e o preço caiu, mas ainda é considerado um material caro e a aplicação tem que justificar. Então, é aquele cara que precisa ganhar um campeonato de Fórmula 1, ele vai pagar, a empresa vai pagar o que precisar pagar para ter o melhor carro, mais leve, enfim. A mesma coisa o cara do taco de golfe, ele quer o melhor taco de golfe que existe para ele poder ganhar, e assim vai. Então, quando essas aplicações demandavam alto desempenho, não estava muito interessado, os compósitos entravam. Só que isso mudou, né, professor Polímero? A gente não pode mais pensar que compósito é tudo de alto desempenho, altíssimo desempenho e de altíssimo custo, porque não é verdade. Já tem muita Tá. coisa aí hoje em dia de um custo aceitável. Por exemplo, um poste feito com fibra de vidro, com compósito com fibra de vidro. Então não Tá. é um custo extremamente alto. É alto, mas não é extremamente alto, né? Mas não tira a madeira, né, também, vamos combinar, né? Não, mas tem várias vantagens. Por exemplo, não apodrece, né? Não dá bicho, né? Ah. Dura mais do que 10 anos, que a madeira dificilmente vai exposta assim daquela jeito. Vai durar 20 anos, que seja. Enfim, então tem algumas vantagens, tá? Algumas E vantagens. hoje você está falando, então, na verdade, nós estamos falando assim, hoje qual é a principal diferença desses compostos hoje em dia? E me dê alguns exemplos de algumas áreas. É óbvio que quando você falou dessas aplicações, eu também pensei nas bicicletas de alto desempenho, eu pensei em várias coisas que hoje tem bicicleta caríssima também, mas você está falando também que forma um compósito, o próprio concreto, né? Com Sim. aditivo também você chega a 70 megapascal. Então tem várias coisas aí, né? Sim, sim, com certeza. Mas você falou vários pontos críticos de aplicação de composto. Se a gente pudesse dividir em classes ali, as principais aplicações são, de fato, na construção, Na construção. construção civil ou Tá, construção em geral, tá, transporte e eletroeletrônicos. Basicamente é isso, tá? E aí depois tá. entrou a energia, que começou atrasado, a energia, e hoje em dia tomou uma fatia enorme do mercado, especialmente devido a energia eólica, né? A aplicação de energia eólica e entre outros. Óleo e gás também, que entram como energia também. Então, esses daí junto é o principal. A turma, quando fala em compósito, pensa em avião, né? Avião, mas o uso em avião é mínimo, tá? Comparado com o uso, por exemplo, no transporte Tá. rodoviário, enfim, outros tipos de transporte que não seja avião. Tá? Então, é a questão do que faz sucesso, mas o que realmente é muito usado em termos de milhões de toneladas e milhares de toneladas. E essas outras aplicações são muito importantes: ferroviário, automotivo, eletroeletrônicos, tubulações, tanques, prédios, fachadas. E aí entra muita coisa de casa hoje em dia, tá? Coisas do design, coisas para casa, bens de consumo. Coisa que não tinha antes, né? E hoje em dia já tem bastante coisa em compósitos. Foi exatamente quando começou a cair o preço que a turma começou a se aventurar mais por outras áreas aí que não sejam aquelas clássicas, que não eram aquelas clássicas, né?
E o Alan perguntou aí para a gente, eu acho que a gente tem que falar um pouco dos compostos com fibras naturais, né? Como Vamos. é que é? Qual o potencial e desafio aí destes tipos de compostos, que a gente chama muitas vezes de compostos verdes, né? Porque a gente está falando muito de sustentabilidade, nós estamos falando de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo nós temos que falar de alto desempenho ou de desempenho, né? Como é que você vê esse mercado hoje? Bom, os compostos com fibras naturais. Vamos falar especificamente dos compostos com fibras naturais, né? Porque tem Perfeito. outras classificações de compósitos mais verdes, né? Com matrizes, por exemplo, biodegradáveis ou de fonte bio, né? E não fóssil, né? Basicamente. Mas vamos focar, né? Esquecer a matriz por enquanto, focar nas fibras lignocelulosas, tá? Bom, fibras naturais em geral. Tá? Fibras naturais podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Animal e mineral até teve, né? Especialmente mineral, uma fibra que foi muito usada por décadas, inclusive no Brasil mais usada do que deveria, que foi a fibra de amianto, que é uma fibra natural, né? E foi muito usada, mas tem uma série de problemas de saúde associados à saúde do trabalhador, na verdade, né? Não é do Uhum. usuário, é do trabalhador. Aí depois tem as fibras animais, que também para fibra composta não deu muito certo, mas aí sim o que pegou mesmo foram as fibras vegetais, a lignocelulose, que foi essa que ele perguntou aí, né? E aí, sabe que, olha, eu tenho até uma frase aqui que eu peguei do coisa, sabe que existem mais de 1.000 formas de fibras celulósicas de plantas no mundo, mais de 1.000. São 1.000? mais de 1.000. De fibras, plantas na forma que pode ser obtida na forma de fibra, obtidas fibras a partir das plantas, tá? De diferentes partes da planta, né? Do caule, pseudocaule, fruto, ou da folha, enfim, de diferentes partes. E todas elas geram uma fibra que é muito boa, uma fibra muito boa. Claro, tem umas melhor que outras, né? Assim como as fibras sintéticas têm propriedades diferentes, as fibras naturais são totalmente diferentes umas das outras também. Uhum. Mas, no geral, elas têm ganhado uma atenção muito grande do coisa em aplicações diversas. Olha, várias dessas que eu citei, de aplicações de compósito, já são feitas com fibras naturais. Ó, construção civil já tem, pontes pedestres feitos com isso, fachadas, tubulações, postes de cercas, interior e exterior de automóveis, até exterior de automóveis, mas o foco normalmente é interior. Quadro de Uhum. bicicleta, você falou de bicicleta, quadro de bicicleta, raquete, capacete, tem muita coisa, até coisa marítima, que a turma tem muito medo de botar fibra natural perto da água, né? Perto da água, e realmente ela absorve muita água. Mas já se encontra compósito com fibra natural em canoas, em casco de barco, enfim, caixa de som, aparelhos de eletrodomésticos, enfim, muita coisa feita com fibra natural. Muito mais do que se imagina, muito mais do que se imagina quem não conhece. E elas entraram por causa de muitas vantagens, muitas vantagens. Baixo custo, abundância, baixa densidade, esse apelo ecológico, claro, que sempre vem, renovabilidade, biodegradabilidade. As propriedades mecânicas são razoáveis, especialmente quando divide pela densidade, que é baixa, então as propriedades ficam muito boas. Mas tem uma coisa que eu preciso falar, e que a gente precisa focar, que é o apelo econômico e social. Ah, Tá? perfeito, Que a perfeito. gente, veja, vou te dizer uma iniciativa, tem uma associação lá no sertão da Bahia que trabalha com a exploração dessas fibras naturais ali, e só essa iniciativa lá para peça para revestimento de cabine de caminhão, não vou falar muita marca e coisa, mas Sim, sim, peças para sim. revestimento de cabine de caminhão beneficia uma iniciativa de uma montadora aí, beneficia quase 500 mil pessoas em 15 municípios no sertão da Bahia. Só porque uma montadora resolveu usar a fibra natural em peças do interior do automóvel, beneficiou 500 mil pessoas. Então, peraí, nós que somos um país em desenvolvimento, ou estando aí, né, e que com uma população que é muitas vezes carente, quando você fala esse ponto, é extremamente importante que as grandes empresas, as multinacionais, as decisões estratégicas delas podem fazer um trabalho social extremamente Com importante. certeza. Isso é fundamental, né, Sandro? Eu acho que a gente tem, eu vou até além, viu, professor Poli? Acho que a gente tem uma obrigação moral de usar fibras Moral. naturais no Perfeito. Brasil, porque a gente tem uma abundância, tem terra fértil, tem água, tem sol, enfim,
tem a variedade de fibras. Imagina na região Amazônia quantas fibras tem lá, daquelas 1.000 que eu falei, quanto tem lá na Amazônia? Sim, Só Deus sim, sabe, sim. né? Mas tem pelo menos umas 10 que são conhecidas que dão certo, que dá para usar para diferentes finalidades. E Mas eu acho que infelizmente, diga, diga. acho extremamente importante nós fazermos essa live e discutir esse ponto, por quê? Porque em alguns momentos a gente sabe que, né, no mundo globalizado, as grandes empresas, elas mantêm alguns monopólios, né, buscando o quê? Não o crescimento, né, de alguns setores ou alguns países, né? Então, se deixa de uma forma muito percentual daquilo no mercado e aí acaba não crescendo e nós, brasileiros, nós temos que avançar nessa proposta, porque sim, a gente tem não só as matrizes, mas também, né, as fibras naturais, que o país é muito rico nisso, né? Exato, exato. Tem até uma fibra que ficou famosa no Brasil uns 20 anos atrás, fibra de Curauá, que é da região norte, Sim, que é sim, do Pará, né? Do sim, oeste do sim, Pará, sim, do sim. Santarém ali. Enfim, e que fez muito sucesso, muito estudado, começou e tal, e criaram uma associação e começaram a usar também em automotivo e tal. Mas acredito, professor Polini, que essa iniciativa morreu, tá? Infelizmente morreu. Então, mas por que morreu? Na verdade, porque tem um processo aí, né? A questão da narrativa, do diálogo, de que vai se construindo. Então, nós aí que somos, né, divulgadores, que fazemos divulgação da ciência, a propósito, ô Sandro, quem está nos assistindo ou nos vendo, não esquece de seguir o professor Polímeros e o professor Sandro Amico, principalmente no Instagram e LinkedIn, tá bom? Eu também no TikTok. Então nós estamos fazendo divulgação aí, ó. Ele ri, mas ele hoje, ele é também um influencer. É um micro-influencer, não é, professor? Sim, sim, eu ri com o TikTok. Esse eu não entrei ainda não, eu resisto. O TikTok eu Ah, resisto. mas vamos lá, calma. Nada como o tempo. O Mas eu foco tempo no, vai lhe dizer isso. eu foco no LinkedIn mesmo. Eu gosto do LinkedIn, eu me É, sinto mais tá à bom. vontade no Então LinkedIn. sigam o professor Sandro no LinkedIn e o professor Polímero. Se você tiver TikTok, você pode seguir. Se você tiver no Instagram, se você tiver no LinkedIn, você faz. Ah, vamos, qualquer coisa, tá bom? Vamos só falar uma coisa aqui. E de Sim. processamento? Você tem. Quais são hoje as técnicas mais recentes de processamento? Eu sei que é muito curto, porque é difícil. Você É. entende muito disso, né? Mas me fala um pouco. Não, a gente tem vários processos. Né? Inicialmente, os compósitos começaram com os processos manuais. Né? Então, Sim. inicialmente só tinha manual, 100% eram Sim. processos manuais. E, claro, com o passar das décadas, nos últimos 60 anos, vamos dizer assim, as outras técnicas começaram a entrar. Tá? Processos manuais nunca saem, porque tem coisas que você precisa fazer processos manuais, protótipos, pequenas ideias, enfim, algumas têm algumas restrições. Mas entraram muitos, são dezenas de outros processos, tá? Eu posso citar várias siglas e coisas aqui que eu não sei se é útil, mas SMC, BMC, o layup de pré-preg, também tem a RTM Lite, infusão, enfim, autoclave, compressão, injeção. Injeção você conhece, injeção é muito Sim. usado, muito usado. Outros laminação contínua, enfim, tem dezenas de processos que são muito usados. E eu posso dizer o seguinte, que a tendência atual é continuar caindo nos processos manuais, Tá. especialmente esses dois que a gente chama de laminação manual e handler e spray up, que é famoso aqui também, os dois são muito usados. E estão subindo os processos mais fechados, onde a saúde, a segurança do trabalhador, enfim, e da empresa, assim, e também a questão ambiental é mais importante. Por exemplo, os processos de RTM, infusão em geral, esses processos fechados, onde você não tem muito contato com o cheiro, aquele que tu falou lá, do cheiro do poliéster, do estireno, na verdade, do poliéster. Então, nesses processos fica mais contido o negócio. Então, devido a questões ambientais e de saúde, esses processos fechados estão subindo e processos manuais mais abertos estão caindo. Essa é a tendência de décadas e décadas. Mas a gente vê que ainda tem muita coisa manual. Aqui no Brasil, por exemplo, o último levantamento que eu vi, em torno de 50% de tudo que é feito, o último que eu vi foi isso daí, não sei se caiu mais, ainda é feito com processos manuais. Tá? Tá. Como eu disse, manual nunca vai ser zero, mas 50% é demais. Tá? Então a gente precisa atuar e estamos atuando para reduzir o uso de processos manuais no Brasil. Tá? No Tá. Brasil.
E me diz uma coisa, agora nós vamos falar um pouquinho sobre desafios, um pouco do futuro da área, né? É lógico que o nosso foco aqui vai ser não só a questão do uso dos compostos, mas também a durabilidade, reciclagem, e também eu vou falar um pouquinho sobre a formação dos novos profissionais. Eu diria para você o seguinte, em relação à durabilidade e falha, a gente sempre ouve falar assim que porque o avião vai cair, porque o avião vai não sei o quê e qualquer outra coisa. Bom, o grande desafio crucial é a durabilidade. Quais são hoje os principais mecanismos, ou como a pesquisa, na verdade, tem avançado para evitar e monitorar, na verdade, prevenir o quê? Esses problemas de falha, vamos dizer assim. Tá bom. Bom, o que eu posso dizer é que, primeiro, eu começo com uma pergunta. Afinal, a gente quer que os compostos durem ou não? Né? A gente tem que se decidir também, porque a gente quer que ele dure enquanto ele está na aplicação. E depois que ele Ah, acaba, sai do ciclo de vida dele, ciclo de utilidade dele, a gente quer que ele sublime e desapareça e tal. Então, as coisas estão meio antagônicas, mas sim. tudo bem. Mas vamos lá. Então, quando ele estiver em uso, a gente quer que ele não falhe. Que é feito normalmente com materiais compostos? Se usa muito o que a gente chama de ensaios não destrutivos, tá? Sim. Ensaios não destrutivos. Então, tem vários. Ali começa com inspeção visual, mas tem um que é famoso, que é só bater uma. Esse era muito famoso antigamente. Só bater a moedinha e o som do barulho da moedinha quicando, você dizia se estava com um problema ou não. Claro que isso aí depois entraram os mais técnicos e mais chiques, especialmente ultrassom. Mas hoje tem muitos outros, radiografia, micro-ondas, xirografia, termografia, enfim, tem dezenas de... É uma área linda dos compostos, tá? Que vale a pena estudar, porque como são materiais de preço maior, em geral, tá? De custo maior, você quer usar o máximo possível. Tá? Então, como é que você prolonga ou garante que pode usar até o final da vida dele? É fazendo monitoramento da qualidade dele ao longo do uso, ao longo do uso. Então, ensaios não destrutivos para compósitos é fundamental. Tá? Uma outra coisa que está sendo feita hoje em dia, que é bem legal, não com tanto sucesso ainda, é o uso de sensores dentro do compósito. Coloca um sensor dentro dele quando está fabricando, sai com um sensorzinho dentro dele, e você usa as medidas desses sensores ao longo dos anos, enfim, ou dos meses, ou dos anos, para monitorar o que está acontecendo em termos de dimensional, ou alguma coisa com temperatura, algum aumento de temperatura indevida, alguma coisa assim, ao longo do uso. Tá? Então, você pode monitorar. Então, essas duas coisas são os mais utilizados. Tá? Sobre falha, veja bem, como a gente tem dois materiais, o que pode acontecer? Como o compósito falha? Ele falha porque a fibra falha, ele falha porque às vezes a matriz falha, que é a outra fase, às vezes descola uma coisa da outra que a gente não quer que descole de jeito nenhum, eles descolam, a gente chama de pull-out ou descolamento. E às vezes, como muitos desses compostos são feitos em lâminas, uma lâmina em cima da outra, né? E eles são muito finos, essa lâmina tem que empilhar muita lâmina, Uhum. uma lâmina começa a descolar da outra, que é o que a gente chama de delaminação. Então, esses quatro mecanismos de falha são os mais comuns, são os mais estudados para compósitos. E eles, às vezes, vêm combinadamente. Eu posso dizer o seguinte, né, professor Polinas, que é muito mais delicado e complexo o estudo de falha, fratura de compósitos do que de materiais tradicionais. Isso Tá. aí com certeza. Se você quer uma vida fácil, assim, tranquila, dominada, é melhor não ir para os compósitos, é melhor ficar nos materiais mais Não, tradicionais. para com isso. Você é o maior especialista nessa área e não quer que a gente entre nesse negócio. Não vem com essa, não, hein? Ó, o objetivo dessa conversa é mostrar os compostos e a grande questão. Nós estamos tentando discutir isso, mas eu estou provocando você aqui, Eu tá? sei. Não, não, sim, com certeza a gente quer que eu vou explicar melhor. A gente quer que Ah. muito mais gente venha para o mundo dos compostos, mas não pode ter medo do desafio. Isso que eu quero Ah, dizer. Não pronto, pode ter medo do pronto, desafio. pronto. Como diria nordestino, pronto. É. É isso daí, isso daí. Agora fala para mim uma coisa, nós trabalhamos bastante com reciclagem, a gente sabe que quando a gente recicla um material polimérico, né, uma matriz, eventualmente, você acaba eventualmente degradando, processo degradativo, com a degradação você aumenta a fluidez, aumentando a fluidez, você tem maior molhabilidade dessa fibra. Eu queria que você falasse um pouquinho como a indústria, e você vê que eu fiz uma introdução, eu estou levantando a bola para você cortar, hein?
Tá certo. Como a indústria aí vem lidando com esse desafio da reciclagem, porque Tá. a gente sabe que o processo de reciclagem no Brasil ainda está começando, mas as pessoas estão ganhando muito dinheiro. Você sabe disso, né, Sandro? Aham. Sim, Quem sim. trabalha com isso sabe que está tendo um processo muito. Agora está crescendo a reciclagem. Então, eu não vou nem dizer qual é a grande empresa que está entrando nesse mercado, porque aqui não é o nosso objetivo. Mas fala para mim um pouquinho desse desafio. E claro que eu tenho que falar o seguinte: composto tem muito termofixo, que é aquelas reticulações, né? Como Sim. reciclar isso depois? Como é que você fala para mim? Tá, vamos lá. Bom, primeiro, eu concordo contigo totalmente, tá? Antigamente a gente pensava muito em compósito, pensava em desempenho mecânico e diminuir peso, e era isso, só o que interessava. Claro que depois entraram outras funcionalidades, térmico, elétrico, etc. Mas, enfim, esse daí era normalmente o foco. Só que hoje em dia não é mais. Não é só isso, tá? Não pode ser só isso, tá? A questão as forças do mercado, dos governos, já entrou com gosto assim, na indústria dos compostos, até no Brasil. Até no Brasil, tá? Então, para troca de processos mais ecologicamente amigáveis ou materiais mais amigáveis. E, claro, quando não tem mais jeito, que tem que dar um fim no final, tem que reciclar, tá? Mas olha, antes de reciclar, acho que é importante falar uma coisa, que entra também a questão da reutilização, viu Sim, professor Polino? Então, sim, por sim. exemplo, uma pá eólica vira uma parada de ônibus. É isso aí. Tá? Tira um pedaço da pá eólica, coloca no teto de uma parada de ônibus, vira uma parada de ônibus. Isso Perfeito. aí é muito inteligente e interessante com compósito, especialmente os difíceis de reciclar. Mas vamos lá, vamos lá. Você falou que você me provocou na reciclagem, deixa eu falar então. Bom, eu já posso te dizer o seguinte, tá? Eu acho que é bom. Vamos primeiro quantificar, tá? Quantificar o problema, tá? Veja que o mundo dos compostos hoje em dia é em torno de 14 milhões de toneladas ano, é o que está girando ali, então nessa faixa, 14 milhões de toneladas ano, tá? Se a gente comparar isso vamos pensar com plástico, o plástico é, pelas minhas últimas pesquisas, em torno de 600 para 14, tá? Se a gente pensar em aço, é 2.000 para 14, enfim. Então tem que contextualizar primeiro isso, que a gente sim precisa ir atrás dessas questões de reciclagem, obviamente precisa, todos precisam, mas lembre que a gente está falando de um nicho do todo que é muito pequeno, tá? Você tem uma ideia concreto e major, que a gente chama, é 42 mil milhões de toneladas. É muito, muito, muito superior. Então, é muito mais importante dar um fio no concreto, por exemplo, do que no compósito. Tá? Mas tudo bem, voltando aqui, nós temos sim também que fazer a nossa parte. Tá? Bom, e o que é feito, quanto que é feito de reciclagem dos compósitos atualmente? O estimado é de 2% de tudo que é produzido, apenas isso. De 1 a 2% de tudo que é produzido é reciclado no mundo, hein? Não estou falando do Brasil, né? Então não vamos falar que é ruim, mas na verdade nós estamos falando de uma grande oportunidade para ganhar dinheiro, hein? Claro, com certeza, com certeza. E especialmente, sabe o que a gente acredita? Que tem que vir a legislação mesmo pegar e distribuir o custo para quem vende, para quem compra, enfim, ou com os governos, subsidiar alguma coisa, porque isso tem que ser feito. Tem que ser feito e o custo tem que ser absorvido de alguma maneira por alguém, tá? Porque tem que lembrar o seguinte, Derval, posso chamar de Derval ou tem que ser Pode professor? não, do jeito que você quiser, você manda aqui. Derval, é muito mais, em termos de energia, é muito melhor reciclar do que produzir materiais novos. Sim, Isso sim, acontece com os compósitos também, com as matérias-primas dos compósitos. Fibra de carbono é um material que exige uma quantidade de energia gigante, gigante, tremenda, tremenda, tá? Pra você ter uma ideia, quando deu o problema na guerra da Ucrânia, que afetou a energia da Alemanha, destruiu a indústria da fibra de carbono, a produção de fibra de sim, carbono na Alemanha, sim, sim, por um tempo sim, curto, mas destruiu, porque a energia era gigante que precisa e tinha outras prioridades. sim, Mas, sim. mas, mas enfim, a gente, então, vale a pena mesmo reciclar. Vale a pena mesmo reciclar. Então, o que já é feito hoje em dia, tá? Bom, todos aqueles processos que a gente estuda para polímeros também são utilizados, a maioria deles, para compósitos. Tá? Reciclagem mecânica, térmica, reciclagem química. Só que tem uns que dão mais certo e outros que dão menos certo. Por quê? Veja,
O problema principal é o seguinte: a gente faz todo o esforço na fabricação de compostos para misturar as coisas bem misturadas, bem misturadinho. Nós estamos falando de fibras que têm 10 micrômetros, uma fibra, né, de vidro, 14 micrômetros, 20 até que seja micrômetros. A fibra de carbono tem 6 micrômetros, um décimo no fio de cabelo, e a gente coloca, enche de polímero no meio desses filamentos, tá? E depois tem que separar essas duas coisas. Então, tu imagina, o negócio fica. Primeiro a gente se esforça para juntar, Sim. sem vazios, sem poros, sem defeitos, a gente se esforça para juntar. E Por depois, isso que o reuso é muito bom, né? exato, exatamente, exatamente. O reuso é muito bom. Bom, e aí tem então a questão: se você usar uma matriz polimérica, normalmente ele vai por um caminho. Se você usar uma matriz termorrígida, como você falou, os termofixos e tal, que tem é mais difícil reciclar, e você vai por outro caminho. Mas todos É, esses. Diga, pode falar. pode falar. Esses processos químicos, térmicos e mecânicos são usados, sim. Hidrólise, solvólise, por exemplo, na parte química. Leito fluidizado, pirólise está muito na moda, pirólise, que é um método térmico para compostos termorrígidos. E os métodos mecânicos que tendem a ser Sim, mais baratos e mais simples. Que tá. muitas vezes é simplesmente triturar aquele negócio, bem triturado, separar como der, um pedaço do outro, o mais grosseiro do menos grosseiro. Tá? Uhum. O menos grosseiro tem mais fibra e o mais grosseiro tem mais matriz, tá? Tem mais polímero. E você usar para diferentes finalidades. Tá, Tá? tá. Na vida real, o que está acontecendo é o seguinte, tá? Vamos ser práticos. Tá? Compósito com fibra de vidro está indo para reciclagem mecânica e, em geral, misturando ou reutilizando esses pozinhos tirados dali ou indo para mistura com clinker de cimento. Isso aí Ah, tá tá, muito tá, na tá bom. moda. E é um bom reforço, né? E como é fibra de vidro e é óxido, cheio de óxido lá, né? São os óxidos, misturas de óxidos, então dá certinho ali. E tá Tá, indo muito bem, tá indo para isso daí. tá. Quando é fibra de carbono, é outra história, porque você quer Aí é recuperar mais a caro, fibra. né? É mais caro. É mais caro, você quer recuperar, você faz questão de recuperar a fibra, não está Vale a recuperado. pena. Vale a pena, porque depois você vende, por exemplo, tem uma asa de um avião em compósito com fibra de carbono, tudo bem, nunca mais vai virar uma asa de avião. Mas ela você pode tirar a asa do avião e virar uma peça do carro. Tá? Sim, Reciclar claro. e aquela fibra depois virar um composto e usa no Isso carro. é muito bom que você está falando, é É, verdade. é o downgrade, mas ainda com Downgrade, qualidade. com Downgrade com qualidade. qualidade, tá? Digamos É assim. verdade. Agora, só uma coisinha, nós temos que quase daqui a pouco terminar, mas eu tenho que fazer duas perguntas aqui do pessoal que está na internet Vamos e lá. alguns estão perguntando para mim a respeito do quê? Os compósitos, eu conheço um amigo que montou uma empresa lá no Canadá usando compósito com fibra de cânhamo. E o Alan Torres está perguntando isso para a gente. Está chegando no Brasil, porque cada vez mais, né, os óleos com derivados da maconha estão Sim, vindo sim. aí e a gente Sim. sabe que estão saindo resíduos desse cânhamo, né? Como é que você vê isso daí? O mercado vai crescer, não? Olha, a fibra de hemp faz muito sucesso na América do Norte, tá? Especialmente no Tá, Canadá e depois de um tempo nos Estados Unidos. Tá? Tem uma série de problemas legais, né, de cultivo. Esse hemp não é o mesmo hemp do Planet Hemp, né, professor? Esse daí é o hemp que é industrial hemp. Industrial hemp que é o cânhamo industrial, como você falou muito bem. é, Cânhamo, é o cânhamo industrial. Então é uma fibra, é uma variante do outro hemp lá, mas as plantas são muito parecidas, só análise de laboratório e para identificar quando é que é uma e quando é que é a outra. Dá uma série de problemas de legislação, de fiscalização, monitoramento. Enfim, então muitos países proíbem de uma vez, proíbe totalmente essa fibra. O Canadá não, ele foi mais inteligente, não proibiu e usa até hoje, décadas vem usando a coisa e vendendo para os Estados Unidos, porque depois que você tira a fibra, aí realmente não tem nenhum teor alucinógeno aquilo ali, tá? não, Basicamente. né? Então, esse é o ponto, né? Então é Exato. um resíduo liga no celulósico como qualquer outro, Isso, né? isso. E é uma fibra boa, muito usada, na América do Norte muito usada. Mas ela perde, em termos de aplicações chiques de compósito com fibras naturais, ela perde de lavada para a fibra mais usada no planeta Terra, que se chama fibra de linho, que é o flex. Ah, Essa daí tá anos-luz na frente de todas, tá? Anos-luz na frente de todas, especialmente porque tem grandes países na Europa que desenvolvem ela, que é especialmente a França e a Bélgica, principalmente. tá bom. Mas tem outros países, até a Itália tem também, enfim, tem outros países. E essa fibra se encontra em automotivo. Aqueles exemplos chiques que eu te dei, quase tudo aquilo chique lá que eu falei no início lá da coisa, é com fibra de linho. É com Tá. fibra de linho, que é o flex.
Então, hemp vem em segundo lugar e depois vem as outras fibras. Então, eu acho que a fibra é boa, pode chegar aqui, mas por que a gente não foca nas fibras brasileiras, né? Por que a gente não foca nas fibras brasileiras? Por que tem que importar mais isso aí também? Né? Eu acho que a gente tem, como eu Os disse, resíduos do algodão, né, que é usado é muito, 90% é celulose, né? exatamente. Algodão para compósito não é muito bom, mas eu vou te dar vários Não, outros exemplos de resíduo, né? Não. Mas eu vou te dar vários exemplos de resíduo. Por exemplo, na região sul tem muita banana, tem bananeira, então a banana, fibra da banana. tá. Tem casca de arroz, que não é Casca de fibroso, mas é arroz, particulado. sim, sim, sim. Na região sudeste tem muito bagaço de cana, que também dá fibra para compósito. Região nordeste tem coco, né? E outras variedades de fibra, caroá é uma famosa de lá. E na Sim. região norte tem curauá, juto, tem muitas outras ali, rami também. No Brasil tem rami, na região sul tem rami, inclusive. Enfim, que já tem muitos aqui. E se a gente entrar na Amazônia ali e pedir ali, perguntar para os índios, a população nativa lá, quais são as fibras boas ali? Me diz a que você vem usando. Aí você pega lá umas 3 ou 4, quem sabe aquelas fibras não se tornam as novas fibras naturais cultivadas aqui no Brasil. Não, sem dúvida, os povos originários hoje eles têm muita cultura em relação a essas questões de fibras Com naturais, né? E certeza, eles têm muita com certeza. experiência. Eu acho que é isso. Agora, eu queria só saber uma coisa. Hoje, você é um dos pesquisadores mais renomados no mundo, né? A gente sabe que a gente tem uma lista, né, do ranking. E eu queria saber uma coisa para você. O que tem levado você a fazer divulgação científica? Olha, deixa eu te contextualizar uma coisa aqui primeiro, tá? Ah, Eu fiz um levantamento da indústria dos compósitos no Brasil, tá? Na verdade, eu ah, não. Eu peguei os dados da Almaco, né, que é a Associação sei. Latino-Americana de Materiais Compósitos, e eles fazem um levantamento anual. E aí, esses dias eu fiz plotei ali ao longo dos últimos, desde 2006 até o 2024, a produção, o faturamento e o consumo de matérias-primas usadas para compósito no Brasil, pelo levantamento deles, tá? Tá, Tem ups and downs, tá? Ups and downs, assim, mas no geral tá na positiva, tá? tá. Só que é uma positiva tão pequenininha Aham. que, para você ter uma ideia, o nosso consumo de compósito no Brasil atualmente é em torno de 1,1, ou vamos dizer 1 quilo por habitante por ano no Brasil, né? É Por o ano? consumo por ano no Brasil, 1 quilo por Ah, habitante por ano no Brasil. tá, tá, E os tá. países, os maiores nesse índice estão em torno de 10. Aí Estados Unidos, Taiwan, em torno de 10. Tudo bem, são os top. Vamos pegar a turma do meio aqui. A turma do meio, aí tem Coreia, Itália, Reino Unido, Japão. Essa turma tem em torno de 5, 4 a 5, 4 a 6 quilos por habitante por ano. Nós estamos em 1. A China, por exemplo, que tem aqueles habitantes todos, já é 2,5. Dois, mesmo com 1 bilhão, né, e mais de pessoas lá, Nossa senhora, eles têm. imagina o volume, hein? Exato, exato. E aqui no Brasil é 1,1, tá? Como eu falei, está subindo, tá. Só que eu fiz a planejamento, extrapolei essa curva, essa reta, ali, fiz um ajuste linear, essa reta, e a gente chegaria no 4 quilos por habitante por ano, que é essa turma do meio aí, Reino Unido, Itália, não sei o quê. A gente vai chegar lá? Vai chegar, só que demora 206 anos. Se a Ah, gente meu continu- Deus, tchau, Sandro. Eu tô indo já, então. Eu não vou nem ver isso, homem. Pelo amor Então, de Deus. se a gente Ah, deixar como está, é isso que tem que ficar ah, bem claro para quem trabalha com compósito no Brasil. Não é para deixar como está, porque está muito ruim, tá? Está muito ruim. A sim. gente tem que ajudar, a gente tem que atuar para melhorar, para desenvolver. E eu cansei, digamos assim, de esperar, digamos assim, Derval. Eu falo assim, eu não vou mais, 200 anos não dá para mim, nem para você, nem para mim, nem para Não, ninguém. para mim dá. Para você não tem problema. Ema. Eu tô esperando chegar lá, calma. Ah, Mas não dá nem para os nossos ouvintes adolescentes que estão nos escutando agora. Mas enfim, então o que a gente pode fazer para divulgar, para promover, para multiplicar o uso de compósito no Brasil? É isso que a gente tem que pensar. Se a gente pensar todo mundo só no seu umbigo, assim, vou fazer a minha sim. coisa para eu ganhar e não sei o que e tal, a gente não vai sair disso tão cedo. São décadas e décadas, tudo bem, 200, talvez não chegue em 200, mas vamos dizer décadas que a gente precisa para chegar lá. Então eu falei, o que a gente pode fazer? Uma das coisas que a gente fez foi começar a divulgar mais as coisas de compósito. Também inspirado por você, inclusive, né? Inspirado por você. Você começou lá na pandemia, a gente começou mais ou menos junto, ali perto da pandemia. Sim, É, sim. e você, Não, não Marcelo, vem querer pegar meu lugar, não. Você pegou não, depois. Não vem com essa,
Não, o não. professor Não Polímio vem vem junto, substituir, não. meu. Não vem com ela, viu? O professor Polímio é inigualável, inigualável em substituir. Mas, então, Como diria o ditado, perde o amigo, mas não perde a piada, com né? certeza, com certeza. Então foi nessa de vamos tentar fazer alguma coisa, tá? Sim, claro, Então, claro. início que veio a questão de montar um curso online, grátis, ao vivo, com professores do Brasil. Foi isso que a gente fez na Samp Educa, uma iniciativa nossa aí, montar um Sim. curso de compósito polimérico todo gratuito, todo no YouTube. Então, as aulas que acontecem Excelente, ao longo e do eu ano. recomendo que todo mundo que vê essa live, que vá lá e acompanhe isso também no YouTube, porque eu acho que é fundamental, né, Sandro? Pois é, exato. Já temos 41 aulas lá. E a gente, eu vou te dar uma notícia quente, só porque você é você. Vou dar uma notícia quente que a gente resolveu é, renovar a ideia para 2026. Tá? Olha, notícia em primeira mão aqui, não falei para ninguém, Olha não. lá, tá vendo? Professor Polímeros, hein? E vamos dar mais um ano de curso, vamos colocar mais 20 aulas ali, vou tentar para chegar nas 60 aulas ano que vem. Vamos convidar bastante gente de empresas, a gente quer a turma da empresa participando. Aqui as primeiras aulas foram quase todas de professores da academia. A gente quer agora mais gente da empresa falando de processo, falando de matérias-primas, etc. E construindo esse conhecimento aí grátis para ver se as pessoas se capacitam, se E capacitam. é A verdade, e é dificuldade no verdade. É, setor é enorme. Aí você não sim, consegue aluno para dar bolsa, você não consegue, as empresas não conseguem funcionários capacitados que não sabem o básico, literalmente o básico, tá? sim. O que é uma fibra de vidro, não sabe o que é uma fibra de vidro, né? Enfim, o que é um polímero, termoplástico, não sabe nada. Então, enfim, a gente tem que sair dessa, todo mundo fazer um pouquinho, e aí eu vou valorizar aqui nossos professores voluntários. Você foi um deles, inclusive. Sim. 41 professores ou pesquisadores voluntários que deram essas aulas aí, que formaram esse curso aí. E a gente vai agora acionar o resto da rede aí para chamar mais 20 aí, né? Chamar Não, mais, e eu mais acho 20. isso fundamental, porque, de alguma forma, a gente está levando o conhecimento, né, para a sociedade, o que nos traz, na verdade, né, eu acho que é fundamental um pressuposto aqui, que eu acho que é que a educação é que transforma Com um certeza. país e as vidas das pessoas, né? Eu acho que a gente esse trabalho como educador, eu acho que é extremamente importante, né? Ô, Sandro, me fala uma coisa assim, eu queria, lógico que eu queria ficar conversando com você horas aqui, e a gente vai, mas eu queria que a gente tentasse pensar assim, buscando encerrar essa conversa, né? Você lembra que você estava preocupado com 1 hora conversando, você viu como passou rápido o Passou tempo? rápido. Passa muito rápido, é porque, na verdade, eu acho que essa conversa, e inclusive isso me falavam muito, né? Ah, a live tem que ser de meia hora, uma coisa. Veja, você é um cara super importante, tem um conhecimento muito grande. Eu mesmo corroboro com a perspectiva de que a gente deve conversar e levar e levar. Eu acho que é isso o ponto principal. Me diz uma coisa, o que você falaria para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, sobre a importância dos compostos poliméricos para o futuro, e não só em termos tecnológicos, mas também para a engenharia, né? Porque eu acho que isso é fundamental. E me diz assim, né? É quando a gente pensa isso, e depois eu quero que você fale aonde vão encontrar, as pessoas vão encontrar o seu trabalho, tá Tá, bom? tá bom, tá bom. Tá, então vamos lá. Primeiro a importância dos compósitos, tá, pessoal? Bom, quem é vamos pensar num engenheiro de materiais ou um engenheiro mecânico, ou enfim, um engenheiro que usa materiais para alguma coisa, tá? Hoje em dia, desprezar materiais compostos na sua formação é um tremendo erro. É um tremendo erro. Materiais compostos a importância relativa no reino dos materiais ali já é mais de 25%, em torno de 25%, vamos dizer assim. 20 a 25%. Então, é impossível que a gente pense na formação do engenheiro de materiais hoje em dia, por exemplo, que não viu materiais compostos ou que viu 2, 3 aulinhas no meio de uma outra coisa lá, de uma outra disciplina. Então, se preocupe com materiais compostos, que a probabilidade de você ir trabalhar com material composto ou numa pós-graduação ou numa empresa existe e está crescendo, tá? Bom, o curso de engenharia no Brasil não falta, né? Sabe que o último levantamento eu vi aqui do censo, aqui são 6.300 cursos de engenharia no geral no Brasil. 6.300, exagero, inclusive.
Mas em curso de engenharia de materiais, recentemente saiu um ranking do guia do Estadão, né, que é famoso, um ranking que eles fazem. Tem, só ali, e não tem todos ali, já tem 39 cursos de engenharia de materiais no Brasil, tá? Sendo 10 desses com 5 estrelas, ou seja, e distribuído em 3 das 5 regiões do Brasil. Ou seja, você consegue cursos excelentes de engenharia de materiais em 3 das 5 regiões do Brasil. Se você coloca as 4 estrelas, aí tu vai para praticamente as 5 regiões daí. Certo? Então, procure as escolas boas, as universidades boas, né, que são reconhecidas tanto na graduação, para a formação dos engenheiros, como na pós-graduação. E se associe lá, entre lá, busque as informações, busque, quando estiver lá dentro, os grupos que produzem, que trabalham com materiais compostos dentro dessas universidades, tem muitos. Eu já mapeei também, são 74 grupos de compósito ou nanocompósito no Brasil, no diretório do CNPq. Então e aí sim tem nas 5 regiões, aí, grupos de pesquisadores que trabalham com materiais compostos. Então, você quer trabalhar com materiais compostos, vá atrás das universidades, procure as informações, procure as pessoas e trabalhe lá, tá? Bom, também eu tenho que lembrar que existe o Congresso Brasileiro de Compósito, que é muito importante, é a referência na área de compósito. O próximo é ano que vem, lá em Foz do Iguaçu, em agosto. Então, estou fazendo a propaganda também para os meus amigos aí que estão liderando esse BCCM 8 aí, que vai ser lá em Foz do Iguaçu, em agosto do ano que vem. Tá? Lembro também, para quem está assistindo, que existem vários livros em materiais compostos em português, livros, materiais. Eu sei que livro físico a turma não lê mais, mas tem os PDFs, né, desses livros de materiais compostos, são vários autores, pelo menos 6 livros de materiais compostos que existem em português. Vale a pena você se informar, procurar se formar, se capacitar na área de materiais compostos, e o futuro é com certeza promissor. A taxa de crescimento de materiais compostos no mundo continua em torno de 4% ao ano, já há décadas, assim, 4% ao ano. Então, nos últimos 20 anos, pelo menos 4% ao ano. Antes era 8% ao ano, agora está 4% ao ano. Enfim, o crescimento é positivo. Claro, se você não quer esperar as décadas no Brasil, você pode trabalhar, claro, fora. Não é o que a gente prefere, não é o que a gente deseja, a gente quer que os brasileiros trabalhem aqui, mas enfim, se não tiver vaga e boas oportunidades para todo mundo em compósito, tem muita coisa boa em grandes empresas no mundo. Então, vale a pena preparar isso, se procurar isso aí também, tá? Então, acho que englobei aí a Sim, sim, pergunta. sim, sim, sim. Na verdade, você vai ter que voltar aqui, porque eu nem fiz a pergunta do professor Leonardo Zanata, que ele falou para você falar um pouco de comparação entre compósitos e as blendas, né? A gente marca um outro. Deixa eu responder rápido isso aí, 30 Tá bom, segundos aí. então beleza. Vou comparar rápido as duas coisas. Blend e compósito não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não pode dizer assim, são totalmente diferentes, é outro mundo. É que nem comparar compósito com tricô, crochê, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. É por Certo? causa da afinidade, é isso? Não, que blenders são poliméricos, dois polímeros necessariamente, Isso, né, que a gente está falando, e compósito não, já começa por aí. sim. No caso das cadeias poliméricas, muias vezes elas entram umas dentro das outras, isso não é permitido em compósito polimérico, chegar nesse nível de mistura, tá? Você tem que lembrar o seguinte, ó, as fases, elas estão lá no começo, você manipula as fases, e esse, inclusive, é um diferencial de ligas metálicas, tá? Que você não manipula as fases nas ligas metálicas desse jeito, de pegar na sua mão, aqui a fase A, a fase B, vou misturar, desse jeito. Não, isso que você faz com compósito também. Tá? Então, as fases são totalmente identificadas e os percentuais de quanto tem de uma fase e da outra são os mesmos do início ao fim. Não muda, não pode mudar. Se faz um tratamento térmico, uma fase aparece, outra desaparece, outra reduz, outra aumenta, não. Quando acontece esse tipo de coisa, não é compósito. No caso da blenda, é isso. Como a mistura é muito, muito intimate, que a gente está muito próxima desse ponto de cadeia se misturando, a gente não pode chamar isso de compósito, porque você perde a referência da interface. Se não encontrar a interface, não é compósito, não pode ser compósito. E olha, foi eu minuto aí, vou né? dizer para você uma coisa. Eu estou muito feliz, né, porque está aqui com você. Você que você é um cara super importante, ocupado bastante, sempre de uma forma muito profissional, sempre tem, não fala
sem ponderar, sem ter dados. Eu acho que isso é uma coisa que, de alguma forma, a gente que já se conhece há bastante tempo. Nós tivemos aqui na live também a professora Laura Carvalho, que é uma referência também na área de compósitos também, que Isso, começou lá na Paraíba, né? Em Campina Campina Grande. Grande, Campina Aham, Grande. Então, professora Laura. olha, meu amigo, eu queria te agradecer muito. Eu acho que é um grande prazer estar aqui conversando com você. A gente aprendeu bastante um pouco sobre você, de você, né? Agora, eu queria só, para despedir, para falar uma coisa para você, é o seguinte. Uhum. E aí? O que que nós vamos ter de novidade nessa área, em breve no Brasil, nessa área de composto? Só para terminar assim, como que a gente vai fazer? Que empresas virão para o Brasil? Você acha que vem Brasil? Você falou muito dessa coisa de que o Brasil tem muita fibra natural, mas a gente só faz 2%. Isso vai crescer, Sandro? Eu espero que sim. E a gente está Tá, trabalhando para isso, né? Eu trabalho na SAMP, eu trabalho na academia em geral, nos congressos, de divulgar. O meu grupo praticamente também está fazendo um trabalho com vasos de pressão, que eu não falei sobre isso, mas é fundamental, vasos de pressão para trazer mobilidade, uma mobilidade mais sustentável. Então a gente trabalha com vasos de pressão tá. e a produção de talprégios que são utilizados na fabricação de vasos de pressão, por exemplo, entre outras aplicações. Então, eu te garanto que da nossa parte vai ter, a gente está inclusive abrindo uma startup ano que vem. Tá A gente bom. já está pré-estudado. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, promete para nós, você vai vir de novo aqui, tá bom? Tá bom, combinado aí, professor. Estamos à Então, olha, um disposição. grande abraço para você. Na verdade, a gente está retomando essas lives. O ano passado, aqueles que tiverem interesse, nós fizemos a semana passada, na quarta-feira, com a Ana do Lab, que hoje já é uma influencer com 85 mil seguidores. Olha aí. Nós somos aqui, ó. Nós estamos aqui, a Ana está lá em cima. Com E certeza. agora nós estamos crescendo e vamos crescer também de novo e vamos em busca disso, tá bom? É Um isso grande aí. abraço, muito obrigado de você estar aqui. E olha, aqueles que estão aqui, por favor, não esquece de seguir Sandro Amico, né? E também o professor Polímeros, nós estamos fazendo. O Sandro vem atuando muito no LinkedIn, né? Professor Polímeros também está no TikTok, no Instagram, que é aqui onde nós estamos, e também no YouTube. Então, vejo vocês na próxima live, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Grande abraço, muito obrigado por ter nos assistindo. Muito obrigado, professor Polinos, Tá pelo convite. bom. Um Grande grande abraço. abraço. Até mais. Tchau, Até logo, tchau. tchau. Até. Tchau, tchau.